Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre área e volume quando esses números são números decimais, ou seja, são aqueles números com vírgula. Primeiro vamos relembrar qual é a operação, qual é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área das figuras. Quando nós temos um retângulo, nós utilizamos esta fórmula aqui, comprimento vezes a largura. Então, basta que a gente multiplique essas duas medidas para a gente calcular a sua área. Quando nós temos um quadrado, é lado vezes lado, porque o quadrado tem lados iguais. Então, basta que a gente multiplique esses dois lados. Então, isso daí é a área do quadrado. E o volume, para a gente calcular o volume de um cubo ou de um paralelepípedo, a fórmula é essa aqui, ó, comprimento vezes a largura vezes a altura, ou seja, quando a gente for calcular o volume, a gente precisa multiplicar as três medidas. Então, vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo, para a gente calcular a área, né? Então, prestar bastante atenção no que está pedindo, no caso aqui está pedindo a área, e nós temos essa figura aqui. Observe que é um quadrado, as medidas estão iguais. Então, para calcular a área dele, basta que a gente multiplique os seus lados, que é 2,5 vezes 2,5. Então, vamos armar nossa conta. 2,5 vezes 2,5. Quando é multiplicação com vírgula, nós vamos esquecer por enquanto da vírgula e vamos multiplicar normalmente. Então, vamos lá. Primeiro, multiplicar com 5. 5 vezes 5, 25. Deixa o 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Eu tenho o costume de pular uma casinha aqui, colocar o sinal de mais, para eu multiplicar com o 2. Então, 2 vezes 5, 10. Deixa o 0, sobe o 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Então, resolvi normalmente. Depois que terminou de multiplicar, tem que contar as casinhas para pôr a vírgula. Então, observe o número de cima, né? Esses dois números que a gente utilizou para multiplicar. Tem um número depois da vírgula e aqui também tem um número depois da vírgula. Então, dá um total de dois números depois da vírgula. Então, você vai contar dois. Vai contar dois do final para o começo. Então, ó, 1, 2, coloca a vírgula. Certo? Então, eu contei as duas casinhas, que era desses dois números aqui. Então, a área ficou 6,25 centímetros quadrados. Agora, vamos para a letra B. Então, temos também um quadrado, novamente, 1,2 vezes 1,2. Então, vamos armar nossa conta aqui para a gente calcular a área. Então, 1,2 vezes 1,2. Então, vamos armar a nossa conta aqui. Então, vamos armar nossa conta. 1,2 vezes 1,2. Então, vamos multiplicar normalmente. Então, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Pula uma casinha, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Então, somando aqui, deu isso. Depois que multiplicou, conta as casas para pôr a vírgula. O número de cima tem uma casinha depois da vírgula, o número de baixo também tem uma casinha. Então, dá um total de duas casinhas depois da vírgula. Então, 1, 2, coloca a vírgula. Então, deu 1,44 a nossa área, 1,44 centímetros quadrados. Nosso último exemplo sobre área. Vamos calcular a área. Observe que aqui é um retângulo. E o retângulo, a área dele é comprimento vezes a largura. No caso aqui, 2,8 vezes 1,5. Então, vamos armar nossa conta, 2,8 vezes 1,5. E daí é só multiplicar normalmente. Então, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Então, deu isso. Depois que a gente multiplicou, conta as casinhas. Então, vamos contar as casinhas. Aqui tem uma, aqui também tem uma. Dá um total de duas casas. Então, 1, 2, coloca a vírgula. Então, aqui a nossa área deu 4,20, ou só pode pôr 4,2. Quando termina com zero, o zero não precisa pôr. Então, 4,2 centímetros quadrados, porque nós estamos calculando a área. Agora, vamos fazer exemplos de volume. O volume
é o espaço, né, de dentro que esse objeto ocupa. Então, para calcular o volume, basta que a gente multiplique as três medidas: comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos colocar aqui: volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Basta você multiplicar essas três medidas. Então, vamos colocar aqui as medidas, que no caso aqui são 2,3, 2,3 e 3,4. Lembrando que a gente está multiplicando essas três medidas, certo? Precisa multiplicar as três medidas. Não dá para multiplicar as três ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar duas e o resultado que der, nós vamos multiplicar pela terceira. Então, vamos fazer 2,3 vezes 2,3, que é essa primeira multiplicação aqui. Então, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Então, deu isso, ó, 5,29. Lembra que tem que colocar a vírgula, né? São duas casinhas. Então, uma, duas, coloca a vírgula. Então, deu 5,29. É esse número que eu vou pegar para multiplicar com a última medida que tá aqui. Então, vamos fazer aqui 5,29 vezes 3,4. Tá vendo que não ficou vírgula embaixo de vírgula? Porque multiplicação não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. A gente pode armar desse jeito mesmo e vai multiplicar normal. Então, 4 vezes 9 dá 36, deixa o 6, sobe o 3. 4 vezes 2 dá 8, mais 3 dá 11, deixa o 1, sobe o 1. 4 vezes 5 dá 20, mais 1, 21. Pula uma casinha, 3 vezes 9, 27, deixa o 7, sobe o 2. 3 vezes 2, 6, mais 2 dá 8, e 3 vezes 5 dá 15. Somando, ó, deu isso, a nossa multiplicação. Depois que multiplicou, tem que contar as casinhas. Tá vendo que o número de cima tem dois números depois da vírgula? E o número de baixo tem 1. Então, aqui nesse caso, tá dando um total de 3 casinhas. 2 de cima com mais uma de baixo, dá 3. Então, você vai contar 3, só que é do final para o começo. Então, ó, 1, 2, 3, coloca a vírgula. Vamos para mais um exemplo de volume, nosso último exemplo. Então, para calcular o volume deste sólido, basta que você multiplique as três medidas. Então, 3,1 vezes 2,5 vezes 7. No caso aqui só tem o 7, não precisa pôr a vírgula. Então, vamos multiplicar primeiro essas duas medidas, para daí multiplicar com a terceira. Então, 3,1 vezes 2,5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 3, 15. Por uma casinha, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Então, 5, 7, 7. Lembra de contar as casinhas, ó. Tem duas casinhas, então 1, 2, coloca a vírgula. Esse resultado vamos multiplicar aqui pela última medida. Então, 7,75 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 7, 7, 49. Mais 3 vai dar 52. 7 vezes 7, 49. Com mais 5, 54. Depois que multiplicou, conta as casinhas. Então, no caso, ó, neste caso, teve só duas casinhas, que é os números de cima aqui. Se vamos dizer que tivesse mais um número aqui, por exemplo, o 0, né? Aí teria que contar 3 casinhas, certo? No caso aqui, ó, como a gente não colocou, certo? Eu não tinha colocado aqui. Então, nesse caso, é só duas casinhas mesmo. Mas sempre tem que contar a quantidade de casas que tiver depois da vírgula e contar para pôr a vírgula. No caso aqui, então, como eu já falei, tem duas casinhas. Então, 1, 2, colocou a vírgula. Então, o nosso volume aqui deu 54,25 centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até mais. Tchau!